lhe colocar. Durante a sua trajetória nestes anos, enquanto estudava para este livro, O Dilúvio, houve algum momento decisivo em que sentiu que a sua visão do dilúvio estava a mudar radicalmente? Sim. Há mais de 40 anos não tinha internet, né? Pelo menos para nós aqui, mortais comuns, né? A internet era uma coisa rara. Aqui no Brasil eu tive acesso a ela em 1992. A internet de escada, gravava num toca-fitas e tal, né? As informações. Livros, então, era muito difícil. O que eu consegui, isso foi lá na época, nos anos 70, junto à Sociedade Criacionista Brasileira, eles descobri que ela existia em Brasília, e mandei uma carta solicitando informações, que eu estava estudando esse tema. O Dr. Rui Vieira já está com 94 anos, 95 anos, está ativo ainda, fazendo uma revisão de uma enciclopédia criacionista fantástica. Ele me forneceu algum material e eu fui comprando depois as revistas que eles indicavam. E na bibliografia dessas revistas da Folha Criacionista, que era o caso aqui na época deles, né, tinha muito material interessante. Normalmente material estrangeiro, que ele pegava da Sociedade Criacionistas da Austrália e dos Estados Unidos. E eles traduziam para o português e divulgavam, né? Hoje eles têm um acervo enorme lá em Brasília. Isso me abriu as portas. Com a internet, então, isso foi fantástico. Eu tinha acesso a essas bibliografias citadas nos Estados Unidos e em outros países, principalmente em inglês. Isso foi ampliando os horizontes. O que eu descobri quando comecei a estudar é que todo mundo considerava o dilúvio como um evento local. Não, foi uma inundação lá no Tigre e o Eufrates, que periodicamente inundava como inundava o Nilo, e essa tradição se propagou como se fosse o dilúvio, e isso entrou na Bíblia como uma história, como é que eles chamam, uma hipérbole, tá? Uma história que não existiu, mas que era muito interessante estar lá dentro. Então, à medida que a gente foi estudando, eu vi que essa visão mudou radicalmente, porque eu descobri. Mas se o dilúvio foi um evento global, a geologia da Terra, porque o dilúvio é um evento geológico, deveria mostrar isso, né? E a minha enciclopédia funcionava, né? Porque lá tem de tudo, né, na enciclopédia. Então você faz as perguntas e vai procurar os textos, né? Então eu procurei muita informação a respeito disso. Aí a minha primeira constatação foi que o dilúvio realmente foi global pelas bibliografias científicas criacionistas, né? Porque o trabalho, normalmente, os cientistas naturalistas, eles fazem um trabalho sério, profundo, né, no trabalho deles, mas dão uma interpretação aos dados diferentes. Os cientistas criacionistas acabam pegando as mesmas informações e analisando elas sobre outro enfoque, sobre uma cosmovisão do dilúvio, né? Então esse foi o primeiro momento que mudou minha forma de pensar a respeito, de que não era aquilo que eu pensava, né? Porque se foi local, eu ficava, mas por que Deus faria isso? Se era um dilúvio local, se é que Deus existia, né? Porque era isso que era comentado, bastava eles não ter se deslocado para outro lugar e estava resolvido o assunto. Não tem o mínimo sentido, né? Isso acontecer. Então isso para mim foi uma grande mudança de rumo, uma das primeiras. Aconteceram outras ao longo da pesquisa, quando cai aquela ficha assim, mas isso foi realmente real. Assim, que aquela coisa assim, você viu, compreendeu, é um fato. Isso é uma coisa interessante, porque uma coisa é saber teoricamente, talvez, quem sabe, né? Mas não, você chega à conclusão, nossa, é realmente tudo aquilo que está lá. Então, essa é uma coisa muito, muito forte, quando você chega nesse nível de constatação. Que não é ouvir dizer, você conseguiu reunir uma série de informações, correlacionou todas elas e viu que elas são congruentes na conclusão. Esse é o interessante do trabalho, né?